Saudações, queridos irmãos, paz e graça seja convosco. Aqui estamos nós para darmos continuidade assim à nossa série Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que representa assim a terceira fase da igreja cristã. De lembrar que nós falamos sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, onde representa o segundo período da igreja cristã, que começa do ano 100 e vai até o ano 313. Então vamos aqui para o nosso texto bíblico, que é Apocalipse capítulo 2. Nós vamos começar aqui nos versos 12 até os versos 17. É lá onde está a terceira igreja, que vai representar a terceira igreja, ou seja, o período da terceira igreja cristã. Vem dizendo assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então aqui está a leitura que nós fizemos deste texto maravilhoso. Então nós já aprendemos desde o princípio, que Jesus, em todas as igrejas, ele vai primeiro se apresentar, depois ele vai fazer elogio, vai reprovar, vai aconselhar e por fim vai dar uma promessa. E para o caso aqui da igreja de Esmirna, Jesus ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes ou a espada aguda de 2 fios. O que representa aqui esta frase aqui, Aquele que tem a espada de 2 fios. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, dá-nos a entender que espada de 2 fios ou de 2 gumes representa assim a palavra de Deus. Em outras palavras, Cristo está se apresentando aqui para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a palavra de Deus. Ou seja, como diz o João, ele é o verbo de Deus. E o elogio que Jesus vai fazer aqui é: ele sabia dizer que onde estavam assim, os cristãos, é onde estava o trono de Satanás. Ou seja, em outras palavras, Jesus está querendo dizer que os cristãos aqui estavam a viver no momento em que haviam muitas doutrinas erradas. Porque é dito aqui que estava lá o trono de Satanás. O trono de Satanás, ou seja, explicando essa palavra trono, significa um lugar em que se assenta, ou onde há muito tempo os reis se assentavam. Então, para dizer que nessa época, nessa terceira igreja aqui, é o momento em que Satanás havia sentado, havia montado assim seu trono, ou seja, as doutrinas erradas. Mas mesmo assim, existiam cristãos que conseguiam distinguir qual é o certo e qual é o errado, qual é a verdade e qual é a mentira. E assim, também quando nós agora prosseguimos para aquilo que é a reprovação, aqui é dito que existiam doutrinas erradas, por exemplo, doutrinas de Balaão e doutrina também dos nicolaítas. Balaão, este homem aqui que é falado no texto, a história dele nós encontramos em Números capítulo 22 a 25. Ele foi chamado assim para poder assim lançar maldição sobre o povo de Deus. Mas quando Deus interveio, ou seja, Deus se interpôs naquilo que ele queria fazer, então Balaão ele procurou uma outra estratégia para que então pudesse fazer com que os israelitas eles pudessem cair na armadilha de Satanás. Ele trouxe lá uma sugestão de assim enviar as midianitas, ou seja, as mulheres, para poderem enganar os israelitas. E isso acabou funcionando. Em outras palavras, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, representa assim o terceiro período da igreja cristã, que vai do ano 313
quando entra assim um imperador, né, dentro do cristianismo, chamado Constantino. Ele vai lá trazendo muitas misturas de doutrinas erradas, ou seja, ele misturou lá o paganismo com o cristianismo. Então, nessa época, do ano 313 pelo menos até o ano 538, então muitas doutrinas foram entrando, como por exemplo, a guarda do domingo, que nós, quando lemos a Bíblia, não encontramos nenhum texto bíblico que diz que nós temos que guardar esse domingo. Mas o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321, ele decreta lá que todos agora devem estar a descansar e adorar no domingo, o venerável dia do sol. E mais outras doutrinas que entraram dentro da igreja. E Jesus aqui no versículo 16, ele disse assim, deu conselho para o período da igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, esse foi o conselho que Jesus dava para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. E a promessa que Jesus dá aqui é: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dali uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Em outras palavras, a igreja de Pérgamo representa assim o terceiro período da igreja cristã, onde entraram muitas doutrinas. E era necessário muita firmeza, porque aquele que não quisesse se conformar àquilo que eram os costumes do paganismo, então ele sofria assim a perseguição. E por isso Jesus veio aqui animando, dizendo: ao que vencer. E nós já falamos nos últimos vídeos, Jesus em todas as igrejas vai começar assim, a dar essa promessa: ao que vencer. Significa dizer que é uma batalha, é uma luta em cada fase da igreja. E para os irmãos, para os cristãos da igreja de Pérgamo, eles deveriam vencer o engano, eles deveriam vencer a heresia pela verdade da palavra de Deus. Não importava se era imperador que falava, não importava se era aí o Papa, né? Porque a partir do ano 538, sob aí, né, no pontificado, né, o Papa, o papado é montado esse sistema. Então, os cristãos deveriam permanecer firmes na doutrina pura. E nós também agora podemos tirar lições para nossos dias. Será que hoje também não vemos doutrinas erradas, doutrinas falsas que o inimigo está lançando? Nós podemos sim dizer que sim, estamos a viver onde que existem muitas doutrinas erradas. Então, eu e você somos convidados a permanecermos firmes na pura verdade que o nosso Deus nos entregou para esses últimos dias. Este foi assim a apresentação da terceira igreja de Pérgamo, que representa assim o terceiro período da igreja cristã. Que Deus abençoe. Nós vamos falar sobre a quarta igreja no próximo estudo, sobre a igreja de Tiatira. Até lá.